Bom, vamos lá. Esse é um vídeo que certamente você não gostaria de estar assistindo, mas que eu te convido a assistir até o final, principalmente se você está passando por essa situação. Eu passei por isso na semana passada e fiquei a semana inteira off, né? Eu trabalho com internet desde 2010, trabalho ensinando pessoas, né, a ter o seu melhor lugar emocional e tudo mais. E aí eu passei por essa situação do aborto retido na quinta-feira da semana passada, e hoje é quinta-feira. É quinta ou é sexta? Sexta. Perdida no tempo. E esquece esse barulho que tá fazendo aqui agora, que o vizinho decidiu fazer esse negócio, esse barulho aí. Ignora, tá? Presta só atenção aqui no que eu vou te contar. Eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo, vou contar de uma forma assim, bem bate-papo mesmo, bem descontraído, bem solto. Não vou fazer nenhum corte, do jeito que ficar, ficou. E aí eu já vou subir para você assistir. Eu não sei em que momento você está passando por essa situação. Eu não sei se você está passando por essa situação, né? Porque pode ser que você esteja assistindo esse vídeo só porque me segue e quer saber o que aconteceu, quer saber como é que foi, como é que eu tô me sentindo. E desde já eu agradeço muito o carinho das muitas mensagens que eu nem consegui ver todas ainda, não consegui responder todo mundo, mas me sinto muito amada, muito querida, muito acalentada por vocês, né? E sou muito grata por isso. E assim, esse vídeo ele tá sendo feito para dois tipos de pessoas. A pessoa que está passando pelo aborto, né, o aborto mesmo, de um bebezinho, ou para você que me acompanha e aí você pode traduzir tudo que eu vou falar aqui sobre abortos, né, um plano que você tinha, um projeto que você tinha, um sonho que você tinha, um relacionamento que você imaginou que teria e não teve, né, aquilo se rompeu, aquilo acabou se transformando em um aborto. Então, eu quero que você faça a tradução de forma que isso sirva para você de alguma forma na sua vida, né? Muitas pessoas poderiam falar assim: ai, Pomi, por que você está falando sobre isso, né? Por que está expondo a sua intimidade? Por que você está colocando essas questões que aconteceram contigo? Guarda para você, não fica se expondo. E aqui eu já respondo, que eu penso da seguinte forma: se alguma coisa me doeu, se alguma coisa me fez mal, se alguma coisa me trouxe, né, algum prejuízo emocional, eu vou utilizar isso da melhor forma possível para ajudar pessoas. Então, esse vídeo é uma forma de reciclagem do meu sofrimento. Então, se eu precisei passar por isso, que isso sirva de alguma forma para você. Então, eu quero trazer aqui tudo o que eu vivi, as coisas que eu pensei, as coisas que eu senti e como foi que eu, né, procurei ressignificar, procurei trazer para mim um certo conforto, um certo consolo, como é que foi que eu passei por tudo isso. Então, assim, se você tá passando por essa situação, a primeira coisa que eu quero te falar, olha só, larga toda essa bagagem de culpa. Porque uma das coisas que vem, a pessoa se sente culpada. Ai, onde será que foi que eu errei? O que será que foi que eu fiz? Ai, será que porque eu não fiz repouso como deveria? Ai, será que porque eu não estava comendo 4 maçãs por dia? Não estava bebendo a quantidade de água que deveria? Se você está assistindo esse vídeo e você está passando por esses dias pós um aborto espontâneo, saiba que você não tem culpa, porque senão você não estaria assistindo esse vídeo, né? Você está assistindo esse vídeo porque você foi vítima de uma situação e a gente não sabe o porquê. Mas eu quero te contar que existe um para quê. Então, dependendo da forma como você encara isso, como você vivencia essa situação, isso vai fazer total diferença em como você vai se posicionar daqui para frente, que tipo de mulher você vai ser, que tipo de mãe, se você já é mãe ou se em breve você vai ser mãe, né? Porque de qualquer forma você é mãe. Você que carregou um bebezinho no seu ventre, não importa quantas semanas foi, você agora é mãe de anjo, né? E como eu falei pra você, esse vídeo
ele vai ser, né, ele está sendo, nesse exato momento que eu tô gravando ele de uma forma assim bem solta, bem aleatória. Eu até fiz aqui algumas anotações do que é importante falar, mas ele vai ficar meio bagunçado mesmo assim, sabe? Igual uma conversa mesmo. Eu quero que você se sinta numa mesa de café da manhã comigo e a gente papeando aqui, tá? Então vai ficar meio pra lá e pra cá, vou falar de coisas que foram, coisas que estão sendo, coisas que eu desejo que seja pra você e pra mim, de uma forma assim bem solta mesmo, tá? Então vai acompanhando aí que eu sei que você vai conseguir, apesar de ser meio vai pra lá, vem pra cá, os assuntos, mas é isso que eu quero. E assim, ó, logo no começo eu quero falar pra você que é minha seguidora, meu seguidor, que está passando por um momento de procurar um relacionamento, que não está num relacionamento ainda, é muito... Olha lá, Nutella, fica aqui. Eu botei essa menina aqui porque eu achei... Ela tá aqui dentro, amor. Vai, galera. Vai. Eu achei que ela não ia ficar latindo se ficasse aqui, mas aí o gato arranhou a porta e agora ela tá latindo. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu quero falar pra ti é que você continue nessa sua busca por um relacionamento que vale a pena, né? Coloquei aqui a primeira coisa que eu coloquei, a importância de você escolher um bom parceiro, uma boa parceira, porque é nessas horas que faz toda a diferença quem tá do seu lado, né? É nesse momento que você percebe assim, ó, e aqui eu tô falando pra você que está procurando um relacionamento. Se você já está num relacionamento e você não tá se sentindo muito acolhido, muito acolhida pelo seu parceiro, né, pela sua parceira, às vezes você é homem e tá assistindo esse vídeo, né? Eu quero que você ressignifique. E aí eu vou te ensinar isso ao longo desse vídeo, tá? Ai, por que você tá fazendo esse vídeo, né? Que era pra ser um desabafo, ensinando as pessoas. É porque eu não consigo, gente. Não consigo, é quem eu sou. Eu já fico pensando, ai meu Deus, as pessoas também estão passando por isso, ou vão passar por isso. Quero deixar o meu aprendizado, o meu ensinamento. Então, é isso aí. Mas assim, quero agradecer muito, 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 muito a forma como eu fui acolhida pelo meu parceiro, né? Meu Deus. Ai, gente, é só falar que não vai cortar o vídeo, que o vídeo já fica todo zoado. Cachorro entrando. Não vai latir, hein? Fica aí de boinha. Jesus, vem cá. Vem cá. Gente do céu. É isso aí, gente. É quase um vídeo ao vivo isso aqui, rolando. Fica de boa, tá? Dorme aí, igual quando você era bebezinha. O que eu tava falando? Então, assim, quero agradecer muito, 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 muito a forma como eu fui acolhida pelo meu parceiro, Roger. Eu me senti, assim, lá no dia 8 de setembro, que foi o dia que eu descobri que eu estava com um aborto, né, retido. Um aborto retido é quando você já tem o bebezinho morto dentro de você, né? Você pensava que estava grávida e isso foi uma das coisas, assim, mais desconfortáveis pra mim, que eu precisei respirar bastante em cima disso, precisei ressignificar, precisei muito entendimento mesmo da parte de Deus, mas assim, naquele dia 8, o Roger é militar e se você não sabe, o militar ele tem um dia que se chama serviço. Então, um dia que ele está de serviço, que é uma forma de um plantão, que ele fica lá 24 horas no quartel, a serviço, né, da guarda, fazendo a segurança ali do quartel, e nesse dia ele estava de serviço. Ou seja, ele não esteve comigo nas primeiras horas ali, fisicamente comigo. Depois ele até foi liberado pelo chefe dele. Se o chefe está assistindo esse vídeo, eu gostaria de agradecer muito também a você. E assim, várias e várias vezes mandando mensagem, ligando, perguntando como é que eu tava e se fazendo presente mesmo à distância, me acolhendo, me apoiando. E depois, mais pro final da noite, ele apareceu por lá no hospital e a gente finalizou esse capítulo juntos, graças a Deus, né? Então, é muito importante que você se mantenha aí firme,
Não vai, ai, tô desesperada, vou aceitar qualquer pessoa só pra dizer que tem um parceiro. Não, você merece mais, você merece um parceiro que te acolha, que te sustenta, que te traga mesmo esse conforto em todos os momentos da sua vida, né? E agradecer também a minha mãe e a Deus, né, acima de tudo, que me deu a oportunidade de ter a minha mãe aqui. Ela veio, já vai fazer quase 2 meses, ela veio para fazer uma cirurgia de catarata, né, dos olhos. E aí coincidiu, eu descobri que estava grávida uma semana antes dela vir, e aí a gente passou esses dias aqui, a gente passou, acho que foram umas 3 ou 4 semanas mais ou menos, achando que eu estava grávida. Na verdade eu não estava, eu achava que estava, mas eu estava com um aborto retido, né? Eu estava com 10 semanas, no exato dia que eu comemorava 10 semanas da, da minha gestação, eu descobri que na verdade ele já estava morto há 3 semanas. Então, assim, foi muito bom também ter a minha mãe o dia inteiro ali no negócio de hospital, né? Toda aquela burocracia de papelada e todo mundo, você sabe, quando você entra no hospital, um vai aqui, é um ali, não é aqui, não sei o quê, não, por melhor que seja o hospital, sempre tem aquela burocracia, a gente passou por isso. E teria sido bem mais difícil para mim se eu estivesse sozinha lá, se eu não estivesse com a minha mãe, principalmente, né, mãe que acolhe tanto a gente. Foi muito bom ter esse carinho, esse peito mesmo, né, de mãe. Então, assim, ó, ressignificar. Eu falo muito isso para os meus clientes, falo muito isso para os meus alunos, que você precisa ressignificar. Ressignificar é uma técnica de PNL, de reprogramação mental, né? Uma técnica psicológica. Você dá um novo significado. Então tem algo que você está vivendo e aí aquilo não é bom, aquilo não é legal, aquilo não te faz bem. E aí o que você faz? Se for o caso, tu inventa, tá? Tu inventa um significado para aquilo ali, para que você consiga digerir aquilo, para que você consiga passar por aquela situação de uma forma mais leve, de uma forma menos pesada, de uma forma até um pouco mais rápida, né? E, acima de tudo, passar. Porque, gente, olha, eu tava isso aconteceu na quinta-feira da semana passada, na segunda eu acordei e aí eu fui assistir vários vídeos, muitos vídeos, passei a manhã inteira vendo vídeo de pessoas que também passaram por isso. E aí eu vi um vídeo de uma pessoa que falava sobre o que não te falam sobre aborto. E ela foi colocando várias questões assim que as pessoas não falam sobre aborto, até porque isso não é um assunto que a gente fala, né? Quando você engravida, você não fica pensando em aborto, você começa a pesquisar sobre gravidez, sobre o parto, sobre o bebezinho recém-nascido, aí você começa a comprar roupinha, e você começa a imaginar como é que vai ser o quarto, e fica imaginando qual é o sexo do bebê. Você não pensa em aborto, você pensa nisso, né, na vida. E aí essa pessoa fez esse vídeo e eu fiquei pensando, nossa, que triste, né? Quando a pessoa não consegue superar. E aí, parte do meu desejo de fazer esse vídeo para você, além do desabafo, além de contar como foi que eu vivi tudo isso, daqui a pouco eu vou contar como foi, né? O dia, como foi viver essa situação. Mas, assim, parte do meu desejo é que você que está passando por isso, passe por isso. Não permaneça nisso. Porque para pensar, é tão angustiante. Você não merece isso que você está vivendo. Eu não te conheço, mas eu sei, você não merece, ninguém merece. E aí você, ao invés de superar, ao invés de passar por isso como uma ponte e depois viver outras experiências, viver até mesmo a maternidade em breve, pode ser que aconteça com você como aconteceu com essa pessoa. E aí, os vários vídeos que eu fui vendo, eu fui verificando, por exemplo, o que aconteceu depois, né? E aí eu vi que a maior parte das pessoas faziam vídeos depois, que estavam grávidas, do bebezinho recém-nascido e até do bebezinho maior, né? E isso a grande maioria, acho que todos, na verdade, dos vídeos que eu vi. E essa pessoa não, ela fez lá uma sequência de várias coisas que não se falam sobre aborto e meio ressentida, né? Com razão, porque não é fácil.
Não é um momento fácil, não é um momento assim que ninguém deveria viver, né? Mas que passe, que seja superado. E aí quando você fica encontrando mazelas, você fica encontrando amarguras e tristezas e você se prende naquilo, aquilo permanece. Você se agarra naquilo, aquilo fica para você. Então eu quero te convidar a trazer novos significados. E como é que foi que eu fiz? Uma semana depois que eu descobri que estava grávida, a gente começou a tentar engravidar em maio de 2022, né, do ano que eu tô gravando aqui esse vídeo. E aí foi maio, a gente tentou, junho, quando foi julho, final de julho, eu descobri que estava grávida, né? Então depois de apenas 3 meses, eu engravidei, foi uma alegria muito grande, contei pra ele, fiz surpresa, aquela coisa toda, né? Fiz surpresa pra minha mãe, pros pais dele e tal, e foi muito legal. E apenas uma semana depois, minha mãe já tinha chegado, que ela veio para fazer a cirurgia, né, do olho dela. Apenas uma semana depois, eu acordei num sábado com sangramento, né? Eu fui no banheiro, aí quando eu passei o papel, saiu com bastante sangue, assim, né? Não era muito, mas era significativo e era um sangue vermelho vivo. E aí a gente foi para o hospital e eu fui, assim, já com essa postura, porque isso é algo que eu trago para mim, gente. Você precisa ser uma pessoa meio teimosa, assim, sabe? As pessoas, eu sempre falo isso, as pessoas falam assim, ah, não cria expectativa, porque senão você vai se frustrar. Quando você fala isso é porque você está querendo alguma coisa. Você fala assim, ah, não vou criar expectativa, a expectativa já está lá. Você está querendo se enganar, dizendo assim, ai não, eu nem quero, né? Então, nessa situação, eu poderia pensar assim, ah, eu vou pensar já que é o pior, porque aí, se for, eu já estou preparada. Não, na verdade, quando você se coloca nessa postura de não criar expectativas, o que acontece é que, na verdade, você já está sofrendo desde agora. E aí pode ser que chegue lá na frente, nem era aquilo que você imaginava, você nem ia perder, né, a situação, ou no caso aqui, a gestação, né, que é o que a gente está falando. Então, é muito melhor que você conte uma história para você, que você ressignifique, que você olhe o outro lado da moeda, que você olhe a outra possibilidade, a outra oportunidade que aquilo pode trazer, né? E aí naquela situação, daquele sangramento, eu sabia que no início de uma gestação, o feto ele se movimenta muito ali, né, na parede quando ele está assim, caminhando lá das trompas, né, e aí ele vai para se alojar ali no útero, isso pode causar sangramento, porque essa movimentação de sai para cá, vai para lá, né, e aí acontece. E aí eu pensei, não, isso não é nada. Eu sabia que podia ser o princípio de um aborto. Tá falando pra caramba lá fora. Eu sabia que podia ser o princípio de um aborto, mas eu me apeguei na ideia de que aquilo seria nidação. E aí, ok, cheguei lá no hospital, fez os exames, fez a ultrassom, fez exame de beta-HCG quantitativo, e aquilo era, na verdade, só a movimentação natural do início da gestação. Tanto é que depois de 1 ou 2 semanas, acho que foi 1 semana, 1 ou 2, a gente fez mais um ultrassom, que era o ultrassom já do pré-natal normal, né? E aí a gente viu o batimento cardíaco, tava o saco gestacional bem formado, o embrião tava bem implantado, tava tudo certinho, né? Então, minha primeira ressignificação foi essa. Naquele sangramento, eu pensei, não, isso aí é só o processo natural da implantação do embrião, né? E aí, depois disso, né, teve um segundo sangramento, que foi, na verdade, na quarta-feira, dia 7 de setembro, e aí eu fui pro hospital, né? E aí chegou lá, fez o exame de beta-HCG e tava ok, os números estavam ok e tal. E aí, quando eu estava indo para o hospital, a minha segunda ressignificação foi pensar assim, ah, então agora vai ter uma ultrassom e eu vou poder ver o meu bebê antes lá da 13ª
semana, né? Que eu tava na 10ª semana, e aí eu só ia ter uma ultrassom, que era no final ali do primeiro trimestre, né? Que fazia parte ali do processo da ultrassom normal, e aí aquela ansiedade, né? Que a gente fica pra ver o bebê e tudo mais. E aí eu já ressignifiquei, pensei, bom, esse sangramento aqui é uma oportunidade de eu ver o bebê antes da hora. Eu vou fazer uma ultrassom e tal, e aí já vou ver o bebê. Ai, gente, isso é você se enganar? Isso é você ficar querendo contar a historinha pra você? Pode ser que seja. Se você quiser, você pode dar esse nome. Só que o resultado é o seguinte, você passa melhor pelas situações. Quando você conta uma história para você, quando você se aconselha, quando você se consola, quando você se conforta e quando você conta algumas historinhas para você, né? Esses dias eu tava vendo uma postagem, né, desses do Glorify que a gente vê diariamente, né? Um aplicativo que fala sobre... É um aplicativo de... Ai, gente, como é que fala? De devocional, né? Pra você acompanhar ali a palavra de Deus e tudo mais. E aí eu tava vendo uma passagem falando uma coisa que é muito verdade, que o maior influenciador de você é você mesmo. Então você é aquele que está na sua cabeça e está toda hora conversando com você. Quais são as conversas que você tem com você? Quais são as palavras que você conta para você mesmo? Então, muitas vezes esse enganar-se temporariamente faz com que você passe por uma situação muito melhor, com que você passe, que é o que eu mais quero passar para ti, isso é essa questão de você passar pelas situações. Não o quanto antes, não o mais rápido possível, não, no tempo. Porque a melhor coisa que tem é quando você passa por uma situação no tempo. Nem antes, nem atropelado, nem fingindo que tá tudo certo e não é isso que eu tô falando pra você. E nem depois, sofrendo mais tempo do que o necessário, né? O que eu tô falando aqui pra ti é de você contar pra você, você se tratar bem, você trazer pra ti bons pensamentos. Então, a minha segunda ressignificação foi essa. Ok, esse segundo sangramento aqui, na verdade, no fim das contas, esse segundo sangramento foi muito sangue, né? Foi, na verdade, eu descobri no dia 8, né? O dia 7 foi o primeiro sangramento, e no dia 8 começou a sangrar muito, e uma cólica muito forte. E aí o Roger estava de serviço e eu falei, não, eu vou para o hospital. E aí eu fui com a minha mãe, e aí sangrando ao longo do dia todo, e um sangramento forte mesmo, pra valer, aconteceu à noite. Quando o Roger chegou, acho que até por uma questão emocional, né? Ele chegou, eu me senti confortável mesmo ali na presença do pai do meu filho, do meu marido, do meu amor. E aí que sangrou mesmo, e saiu bastante coágulos de sangue. E aí por conta disso eu consegui não precisar fazer a curetagem, que era uma das coisas que eu queria, né? Porque eu sou mais naturalista, assim, eu não gosto muito de hospital, de remédio, de cirurgias. Eu nunca passei por cirurgia, tenho o propósito aí, vamos ver se vai dar certo, né? De passar uma vida com poucas cirurgias, ou quem sabe, né, com sorte, nenhuma cirurgia. E aí eu estava bastante reticente com relação à curetagem, que foi uma indicação médica, mas aí eu falei, não, calma, vamos ver, o corpo pode ser que expila, eu nem sei se essa é a palavra, né, que faça o seu trabalho sozinho de expelir esse esse aborto sozinha. E foi o que aconteceu. E aí eu fiquei uma semana, né, e aí o sangramento foi cada vez menor, bem pouquinho assim. E aí ontem a gente fez um ultrassom e deu tudo certo. Tá limpinho o útero, tá? Inclusive o médico falou que se eu não tivesse contado a história, né, o médico lá da ultrassom, que se eu não tivesse contado a história, ele teria visto o meu útero super limpo, como quem tivesse acabado de menstruar, né, só ali um filetezinho ali do endométrio, tudo certinho, né, graças a Deus.
Então, assim, esse foi o meu segundo ressignificação. Eu contei pra mim que seria pra eu ver o bebê. Na verdade, eu vi 4 vezes o meu útero, vi de uma forma que eu não queria ver, foi muito dolorido. A cada ultrassom que eu fiz uma ultrassom de manhã, depois outra no início da tarde, no meio da tarde e à noite. E à noite foram umas 2 vezes, e sempre vendo, né, o saco gestacional sendo expelido, uma situação muito triste, muito dolorida. Mas é isso aí, né, gente? A gente não entende muito o porquê das coisas, mas é o que eu falei pra ti, que a gente possa criar o para quê, que a gente possa criar um testemunho, que a gente possa criar uma história de superação, para que a gente sirva de exemplo. Muitas pessoas escreveram para mim dizendo que me veem como um exemplo por toda a minha história, né? Por tudo aquilo que eu já vivi até aqui. E agora por esse episódio também. E para você também eu desejo a mesma coisa, que você sirva de exemplo. E aí o terceiro, né? Terceiro ressignificação é a questão do aborto, né? E agora? Tive um aborto espontâneo. Qual é o significado que eu vou dar para isso? Que história que eu vou contar para mim? A história é a seguinte: agora, aos 34 anos, eu nunca tinha engravidado, foi minha primeira gravidez. Meu útero foi estreado, né? Então, eu não queria engravidar só depois dos 35. Eu não sei qual é essa história, eu tô contando a minha, tá? Eu não quero que você pense que eu tô falando essas coisas assim. Não se compare, eu tô contando a minha, e aí você conta pra você a sua, tá bom? Aos 35 anos eu não queria ter engravidado só depois dos 35, por uma questão minha, muito particular minha, porque hoje a gente vê a medicina está muito avançada e essas coisas já estão bem diferentes do que já foi, mas pra mim eu queria engravidar antes. E aí, de fato, eu engravidei. Não foi, infelizmente, uma gestação que foi até o final, né? O final foi diferente daquilo que eu imaginava, daquilo que eu queria, mas pelo menos eu já tenho o meu útero estreado. Agora um próximo bebê, o meu corpo já não vai ficar mais confuso. O que está acontecendo aqui? Não, meu corpo já sabe, né? É isso, é isso. Né? Minha principal mensagem para você é essa: tenha fé, tenha força, siga, respira fundo, viva esse momento, se permita viver isso, tá? Da melhor forma possível. Se permita chorar, se permita viver, não queira passar mais rápido do que deveria, queira apenas passar no seu tempo. Respeite-se e deixe seu comentário aqui embaixo, principalmente quando vier o seu próximo positivo, quando vier o seu bebê, quando tudo der certo pra você, me deixa eu ficar sabendo, tá bom? Me segue aqui para depois você vir contar a sua história, e em breve eu vou contar também a minha história. Eu creio nisso. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!